Bom dia, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para dar início a mais uma aula nossa, a mais um dia de estudos. Para hoje, a nossa disciplina de educação midiática traz aí assuntos de extrema importância, como sempre, né? Como sempre, essa disciplina ela tem que estar super atual, super em dia a dia com o que devemos ver, como devemos tratar a nossa realidade aí no mundo atual. Antes de mais nada, vou pedindo para cada um de vocês para que aqueles que estão me acompanhando na sala de aula, aqueles que estão aí me acompanhando diretamente do YouTube, que faça uso do nosso chat. Caso, durante a nossa aula, você tiver alguma dúvida, tiver algo relevante para falar, pode mandar a mensagem aí nos nossos chats, que eu vou estar aqui de olho para tentar responder, para que isso possa nos ajudar nessa criação dessa nossa aula. Essa aula acontece conforme o que eu vejo que vocês estão entendendo, para que haja uma melhor fluência entre nós. Então vamos lá, vamos partir para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a liberdade de expressão. Liberdade de expressão, nós devemos entender hoje nessa aula o que será isso, o que seria a liberdade de expressão. Eu posso falar o que eu quiser, o que vier na minha cabeça eu posso falar. Será que isso é a liberdade de expressão? E eu tendo o direito de falar o que eu quiser, será que você tem o direito de me calar, não importando o que seja o meu argumento? Então hoje a gente vai entender um pouco sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre essa tal liberdade, vamos falar um pouco sobre isso da imprensa, vamos ver como a imprensa tem esse meio usado a sua liberdade de expressão, trazer notícias, trazer pontos de vista. Mas o que eu quero deixar sempre em pauta é o seguinte: vocês veem que desde o início, desde a nossa primeira aula, eu sempre falo para vocês a seguinte coisa: ponto crítico. Você tem que ter aquele ponto crítico na sua vida. Você olha uma coisa, você tem que ter aquele ponto de vista crítico. Você tem que olhar aquilo dali e não simplesmente aceitar. Não importa quem seja, não importa que seja eu aqui, um professor, na frente de vocês, trazendo esse conhecimento, você tem que parar e pensar: será que ele está falando tudo o que ele está falando está certo? Será que o que ele está falando está correto? Será que eu devo levar em conta o que ele está falando? É isso, você tem que ter essa criticidade, você tem que ter esse julgamento. E aí a gente vai entender que justamente essa questão da nossa liberdade de expressão está ligado a cada um de nós ter essa criticidade. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje, vamos para o nosso material de hoje, trazendo aqui para vocês a nossa disciplina de educação tecnológica e midiática. Para hoje o nosso tema, liberdade de expressão nos novos meios de comunicação. Não é simplesmente eu ter em mente a liberdade de expressão. A gente tem que entender o que é a liberdade de expressão, mas isso, como ela está sendo utilizada, como ela é vista nos novos meios de comunicação. Objetivos principais da nossa aula de hoje: discutir e conceituar liberdades de expressão. Devemos também refletir sobre as mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho. Então a gente vai entender um pouco sobre essa tal liberdade de expressão e com isso vamos fazer a ligação sobre a tal liberdade de expressão, o que ela impacta no nosso mundo econômico, cultural, social, o que ela faz, o que ela tem a ver com a questão do mundo do trabalho, o nosso trabalho. Será que você tem que entender o que seria essa tal liberdade de expressão, porque ela pode estar ligada justamente a como você leva a sua vida, como você tem que atender ao trabalho, como você está ali na sua comunidade, como atendemos à sociedade. Então vamos entender tudo isso hoje. Vamos começar com o conceito de liberdade de expressão. Vamos entender um pouco sobre a tal liberdade de expressão. Liberdade de expressão é o direito que permite às pessoas manifestarem suas opiniões sem medo de represálias. Igualmente,
autoriza que as informações sejam recebidas por diversos meios de forma independente e sem censura. Então a gente já começa a entender aqui, peraí, então quer dizer que a liberdade de expressão diz que qualquer pessoa pode manifestar sua opinião sem medo de represária. Ou seja, você pensa algo, você tem ali uma ideia sobre alguma coisa, você entendeu de tal forma, então você tem o direito de falar isso. É por isso até, durante em aulas, eu digo para vocês, olha, tá aí o chat, vocês podem falar, porque vocês têm essa liberdade de expressão. Você pode mandar uma mensagem aí dizendo assim, professor, eu não concordo com isso, eu acho que a gente não pode sair, não pode ter essa questão de pode dizer o que quiser, não. Acho que tem que ter alguém aí, tem que ter um censor, uma censura, que antes de você falar, tem que fale para esse sensor e esse sensor ali vai decidir se você pode seguir com essa mensagem para todo mundo antes de chegar a todos os ouvidos. Pode ser uma ideia muito louca, pode ser uma ideia dizendo que temos que ter censuras, ou seja, temos que voltar a algo parecido com a ditadura, mas é uma ideia sua, é uma manifestação de sua opinião, é um direito seu você falar isso. Agora, não quer dizer que ao falar isso, ao ter o direito de falar isso, que você está correto, que você está certo. Isso não quer dizer exatamente que você está correto, que ao falar tal coisa que você é a pessoa certa, a pessoa que tem a razão. E isso vai depender, é claro, de todas as pessoas que estão ali a te escutar, todas as pessoas que estão ali a te ver, é que vão julgar justamente essa questão crítica em cima de você, sobre a sua fala. Então, a tal da liberdade de expressão, ela significa o direito de exteriorizar a opinião pessoal ou de um grupo, sempre com respeito e respaldada pela veracidade das informações. Agora chegamos a um ponto principal, respaldada pela veracidade de informações. Então quer dizer que eu posso falar o que eu quiser, pode falar o que eu quiser. Posso criar mentiras sobre uma pessoa? É a minha opinião. Na minha opinião, não é uma mentira eu falar isso sobre tal pessoa. Eu sair dizendo que tal pessoa é um bandido, tal pessoa é um ladrão. Posso fazer isso? Não pode, meu amigo. Por quê? Porque você tem que ter a tua opinião respaldada sobre essas tais informações. Você tem que ter provas. Antes de falar tais coisas, você tem que ter ali suas provas. E é por isso que eu sempre digo para vocês, busque as fontes. Busque fontes. Ah, o Rildo falou que aconteceu tal coisa em tal estado. Aí lá vai você espalhar essa notícia para todo mundo. Você tem ali as fontes, a minha fonte é o Rildo. Não, você tem que ter fontes, você tem que respaldar essa informação, você tem que validar essa informação. Você tem que mostrar que ela é verdadeira antes de sair distribuindo. Então, por esse motivo, antes até mesmo de você utilizar a sua liberdade de expressão, antes mesmo de você começar a falar sobre tal coisa, eu acredito que... vou falar uma loucura aqui, gente, vamos lá. É meu direito de liberdade de expressão. Para mim, as nuvens são algodões voantes. São algodões. E aí, eu posso falar essa loucura? Poder pode, meu filho. Você está falando isso aí, todo mundo já sabe que nuvem não é algodão, mas você acredita nisso e está falando. Você está utilizando a sua liberdade de expressão. O problema é que eu não consigo demonstrar a veracidade dessa minha informação. Eu não consigo comprovar isso. Eu estou utilizando meu poder de liberdade de expressão, mas eu não consigo ter respaldo sobre essa minha informação. Porque ela é mentirosa, porque ela é falsa, porque ela é uma ilusão. Então, por esse motivo, é que a gente não pode sair dizendo qualquer coisa. E é aí que está o grande ponto, principalmente nesses últimos tempos nossos. Quando alguém lhe traz uma informação como essa, que eu falei sobre as nuvens, quando lhe traz uma informação como essa, a gente tem, pelos novos meios de comunicação, uma facilidade incrível de conseguir fontes, de conseguir buscar por novas fontes, buscar ali a veracidade de forma científica, demonstrando, olha, nuvem não é algodão, Rildo, está aqui mostrando por fato a fato aqui, identificado que você não está correto. O Rildo pode continuar falando
pode continuar acreditando nesse ponto aí, porque ele tem essa liberdade, né? Pode continuar acreditando que as nuvens são algodão? Pode, mas ele não vai conseguir trazer tantas pessoas para o lado da sua opinião, porque você conseguiu comprovar. Então, a melhor forma, viu ali o uso da liberdade de expressão de forma errada, você está vendo que está falso, a melhor forma é você buscar fontes. Não entre em discussões só por discussões. Perceba o seguinte, que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no artigo 19, nós temos: todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Este direito implica a liberdade de manter as suas próprias opiniões sem interferência e de procurar, receber e difundir informações e ideias por qualquer meio de expressão, independentemente das fronteiras. A gente sabe que a Declaração Universal dos Direitos Humanos veio justamente ali, principalmente na Revolução Francesa. Os ideais da Revolução Francesa, falado até na última aula um pouco sobre ela. Os ideais ali da Revolução Francesa que trouxeram a Carta Magna da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E está ali um dos artigos que é justamente: você tem o direito, qualquer pessoa tem seu direito reservado da liberdade de opinião e expressão. Ali. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que essa Carta Magna foi escrita em um tempo que não tínhamos os meios de comunicação como hoje. Se eu, em meio, vamos pensar lá no iniciozinho, quando esse artigo foi pensado, onde a gente não tinha ali nem a questão sobre a difusão das informações através de rádio, era só no boca a boca. Então eu subir em um palanque, em um banquinho, e começar a falar aí para todo mundo que as nuvens são algodões, é uma coisa diferente de eu chegar agora em uma TV em rede nacional e começar a falar sobre isso. Eu começar a dizer para todos que as nuvens são algodões. Aí todo mundo vai começar a julgar o seguinte: peraí, o Rildo é um professor, não é um cara que foi formado, estudado, ele tem uma certa inteligência, digamos assim, ele tem um entendimento da vida. Então, é uma fonte que pode ser confiável. Mas é o que eu sempre digo para vocês: não confie em uma só fonte. Procure novas fontes. Não é porque chegue alguém e esfrega na tua cara ali o currículo dele, olha, ele tem doutorado e tal, não quer dizer que ele sabe tudo, não quer dizer que ele é o dono da verdade. Isso é nada mais do que a sua opinião. É a opinião daquele ser. Pode estar correta? Pode, mas pode ser falha. E aí, é através dessas fontes que você acaba tendo essa descoberta. Por isso que tudo depende de você ter a crítica, a sua própria crítica, o seu senso crítico em si, para que você escute tudo. Nós devemos escutar realmente. Não fique preso, eu sempre falo para vocês, não fiquem presos em um só jornal, em um só meio de notícia. Não fiquem presos em um só caminho, um só foco. Não, vá lá e escute. E aí você julga. Não, eu acredito que ele pode ter verdade. Ó. Mesmo que você saia de lá, não, realmente aquilo dali é verdade. Vai lá, usa teu senso crítico. Uma das melhores coisas que pode acontecer durante uma discussão sobre opinião, sobre qualquer coisa, seja futebol, religião, política, seja o que for, é você ter em si a ideia de fontes, você saber falar sobre aquilo. Se alguém falar, olha, tal pessoa, ele é um bandido, tal pessoa fez isso errado. Se você tiver ali embasado sobre tal coisa, seja você apontando o dedo falando que é aquilo, ou você tentando defender, se você estiver embasado, você consegue ter um discurso bem melhor. Você consegue convencer pessoas. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Voltaire. Ou seja, o que importa falando sobre a liberdade de expressão, não é necessariamente o que sai da boca de cada um de nós, mas sim o direito da gente falar isso, o direito de você utilizar esse seu meio, o direito de você falar a sua opinião. Então, se essa pessoa que vos fala aqui chega para cada um de vocês e diz algo como as nuvens são de algodões,
não quer dizer que todos vocês devam aceitar isso e acreditar logo de cara. Não, foi o meu professor que falou. Não, eu sei, o professor ali, ele sabe, rapaz, aquele cara ali sabe, ele é estudado. Se ele está dizendo que a nuvem é de algodão, é porque é de algodão e acabou. Não é assim, gente. Não é, não importa. Eu estou colocando uma falácia, eu estou colocando justamente um ponto que vocês todos, com certeza, a não ser que tenha alguém que acredita que as nuvens são de algodão, mas com certeza a grande maioria, se não todos, sabe que a nuvem não é algodão, são gases. Vocês já sabem sobre isso. Vocês têm certeza sobre isso. Vocês já têm a ideia sobre isso, já está desenvolvida isso. O teu ponto crítico aí já está formado, teu foco já está formado aí. Então você já tem sobre isso. Então eu estou colocando essa falácia justamente para vocês perceberem que não quer dizer porque sai da boca de um professor, porque sai da boca de um político, porque sai da boca de uma pessoa importante na sociedade, que seja pura verdade. Você tem que ter sua opinião ali. E tenha também o seguinte ponto, não quer dizer que porque todo mundo do seu grupo acredita em uma coisa, todo mundo aqui está dizendo, todo mundo da sala aqui acredita realmente que tal coisa é verdade. E você é o contrário quanto a isso. Você vai simplesmente aceitar a opinião deles, aceitar isso e mudar de lado, ou você vai procurar justamente informações. Ao procurar informações, ao procurar fontes, é que você descobre que ou você está errado, olha, realmente o grupo todo estava falando isso e eles têm razão. Fui convencido pelas fontes, não por essas pessoas, mas pelas fontes. Ou então, na sua busca incessante por essas tais fontes, pelo início, pela verdade, você descobre ali e chega para esse grupo e mostra todas as provas. Olha aí, gente, está aqui as provas que essas nuvens aí, elas não têm nada relação com algodão. Para começo de conversa, algodão não sai água de algodão. Começamos por aí. Então você começa a fundamentar ali a tua opinião e aí você consegue mudar a opinião de muitos. Percebam sempre o seguinte, gente. Aquelas pessoas que têm o poder da fala, aquelas pessoas que têm... A gente sempre aponta para políticos porque eles utilizam muito esse poder da expressão, o poder de falar. Mas aquelas pessoas que são grandes faladores, aqueles grandes religiosos, políticos, religiosos, eles conseguem comandar, eles conseguem ali elevar a sua fala, elevar a sua opinião, justamente utilizando esse poder de convencimento. É a fala que faz isso. E eles fazem isso justamente com o poder de conversa. Veja só o seguinte, não estou focalizando em religião nenhuma, gente, mas veja só o seguinte, como é o caso de um pastor, um padre. Ele consegue convencer justamente através da sua fala. E ele fundamenta o que ele fala, ele fundamenta, utilizando ali o livro da Bíblia, utilizando algo desse tipo. Mas ele fundamenta ali. E aí chega você, ele está falando uma coisa sobre a religião, você fica na dúvida, será que ele está falando certo? Aí ele fundamenta, tá aqui, ó, tá escrito aqui na Bíblia. Aí você, poxa, e agora tá difícil, hein? Eu vou ter que discutir com esse livro aí que tem muito tempo de vida aí, muito tempo já de estrada. Então aí que tá, é justamente isso, falar e fundamentar. Isso transforma não somente a sua opinião, não só mostra a sua opinião, mas transforma a sua opinião em algo verdadeiro. A gente tem que saber isso, tem que saber também que a gente tem esse poder de liberdade de expressão, mas que para que aquilo se transforme em verdade, ou pelo menos o grupo que te escuta transformar-se em verdade, a gente tem que embasar tudo. O termo se refere à livre manifestação de diferentes vozes, não importando se concordam, divergem em alguns pontos ou discordam uma das outras a respeito de qualquer tema ou indivíduo. Essa é uma das razões porque a liberdade de expressão é premissa para qualquer governo democrático. A gente conversa, a gente já está falando vamos voltar aqui para o lado da política em si. Governo democrático. Nós fazemos parte de uma democracia. Nós estamos em uma democracia onde todos nós temos essa liberdade de expressão. Então é ponto base, se a gente falar, vamos ter o nosso modo de governo vai ser um governo democrático. Para início de conversa tem que ter, não devemos ter censura, devemos ter a liberdade de expressão, não podemos ter a liberdade de expressão cerceada, devemos ter isso.
Então, quando a gente escuta algo, tipo, tal pessoa foi calada, tal pessoa foi presa por ter falado tal coisa, tal pessoa nas grandes redes recebeu aquele cancelamento por ter falado algo, por mais ridículo seja aquilo que aquela pessoa falou, por mais tolo que seja aquilo, mas ele estava utilizando sua liberdade de expressão. Da mesma forma que ele falou algo tolo, e você, em sua liberdade de expressão, você pode achar que aquilo ali é tolo e falar também, olha, o que ele está falando é a maior besteira, baboseira pura. É sua liberdade também. Então é justamente isso, de julgar. Vamos pensar na questão de esporte. Futebol, por exemplo. Discutir sobre futebol, falar que tal time é melhor do que o outro, é algo muito difícil que leva a discussões quentes, discussões ferrenhas. Por quê? Porque a gente tem justamente a liberdade ali de expressar, de falar aquilo que seu time, você acredita que seu time seja melhor por isso, ele ganhou tal campeonato, fez isso, tal, e você falar bem do seu time. Mas é uma liberdade sua. Imagine só se você não tivesse nem o direito de falar bem do seu time de futebol. Tivesse que aceitar que um tal time era o único campeão e acabou. Não importando se isso fosse verdade ou mentira, mas você não tem o direito nem mesmo de falar sobre as vitórias do seu time. Liberdade de expressão é necessária. Dentro da Constituição Federal, a gente tem ali alguns artigos que falam sobre isso. No caso, o artigo 5º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, ele demonstra quais são os direitos ali do cidadão brasileiro e diz dentro desse artigo: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Eu não posso chegar em público, eu não posso soltar aí em um grande jornal, em um grande veículo de comunicação, alguma fala minha, alguma opinião minha, e não vou lá e assinar. Eu preciso dizer que isso partiu de mim. É o mínimo. Eu acredito em tal coisa. E eu vou lá e assino. Rildo, lá embaixo, está lá a assinatura, dizendo que eu que falei aquilo. Então é o mínimo que diz dentro da Constituição. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Aqui vem um ponto gravíssimo, gente. Cuidado, cuidado. Não quer dizer que porque você tem a liberdade de expressão, você está ali, pode falar o que quiser, que as pessoas que forem relacionadas a essa tua fala, que se sentirem ofendidas, que se sentirem ali agredidas de alguma forma, eles não vão poder recorrer. Existe sim a tal da injúria, gente. Então, existe o direito sobre a resposta, a pessoa poderá responder à mesma altura, ou seja, a mesma altura sobre aquilo, e poderá haver indenização material, moral ou até a imagem sobre isso. Então, se alguém vier a falar alguma coisa e isso lhe proporcionar algum dano, você pode ser ressarcido, deve ser ressarcido de tal coisa. Dentro do artigo 5º, no 6º item, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e é garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Aqui é um ponto, gente, que a gente tem que tomar muito cuidado. É muito discutido hoje em dia, dentro do meio de comunicação, a questão sobre a discussão sobre a crença. Não é porque, eu falo sempre de fonte, e a gente sabe que a crença é aquilo que você acredita sem conseguir comprovar ali de algo. Você não consegue comprovar ali, mostrar algo religioso. Eu acredito em tal santo, eu acredito em Deus. Você não consegue apontar, ele está bem aqui, ó. Você não consegue apalpar. Isso é algo da tua crença, é algo do teu acreditar. E isso, por este motivo, neste item fala justamente dessa liberdade
de consciência e de crença. Ou seja, você tem assegurado o direito de fazer um culto religioso, de acreditar na tua religião, de acreditar no teu Deus. Não importa se tiver ao seu lado várias pessoas que não acreditam na tua religião. Ah, tal pessoa, ele acredita, ele é da Assembleia de Deus. Ah, enquanto tem outro aqui que acredita no profeta Maomé. Cada um tem ali dentro a sua crença. E tem o direito de expressar a sua opinião, de falar sobre tal crença e cultuar aquela religião, cultuar aquele Deus, cultuar aquela imagem. Ele tem o direito sobre isso. Então, o mínimo é justamente a gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar justamente isso. E a gente vê muito essa questão do não aceitamento de religião. A pessoa faz parte da religião do candomblé. Ele é do candomblé. Aí não aceita, tem um preconceito com aquilo. Ao fazer isso, você está cerceando o direito dele que está lá no artigo 5º da Constituição. Você poderá sofrer sanções, como a gente viu aqui. Nesse artigo tem ali sanções, até mesmo na questão moral e imagem. Então, se você vê aquilo como algo ruim e você for julgar aquela pessoa, a crença dela, ele tem o total direito até de ir contra você de forma legal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Se você não é aquilo que você acredita, ele acredita num Deus que é diferente do meu. O Deus dele não existe, o meu existe. Mas é um direito dele. O que você pode fazer? Para início de conversa, aceitar. Aceita a opinião dele. Agora, se você aceitando a opinião dele, se você quiser demonstrar por A mais B, através de fontes, seja lá como for, conversando, se você quiser demonstrar para ele, olha, tá vendo aqui o meu, aqui a minha religião, aqui que é o lugar, aqui que tá certo. Se você conseguir trazer ele para o teu lado através do convencimento, aí que é o correto. A gente não faz isso, não deve fazer por imposição. Por imposição, vá contra os direitos da liberdade. Vai contra a Constituição Federal. No artigo 5º também diz, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. A gente vê que tem também, é assegurada pela própria Constituição, o auxílio em cima das instituições religiosas e militares. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se a invocar para eximir-se da obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Esse item demonstra o seguinte: não é porque eu sou evangélico, não é porque eu acredito em tal, eu sou de um lado político, não é porque eu gosto de tal, chego para ser atendido no hospital e eu estou ali com a camisa do meu time, estou lá com a camisa então aqui eu estou com a camisa do Juventude. Aí o médico lá que vai atender não gosta desse time, ele não pode se negar a me atender. Eu chego lá com a minha camisa do Vasco e o médico lá é um flamenguista, ele pode se negar, não atendo o vascaíno aqui, tem que atender. Porque isso transpassa tudo mais. A gente tem que ter na consciência nossa, a gente nem deve pensar em negar isso. Então não importa se a pessoa é de uma religião diferente, não importa o que ela acredite, ela tem ali por si o direito desse atendimento. Ele tem ali o próprio direito. Agora, se a pessoa, por própria convicção, se eximir quanto a isso, vamos dizer o seguinte: eu vou ser atendido em um hospital e durante o atendimento tem certo procedimento que vai contra a minha religião. A questão de sangue, transfusão de sangue, e aí a minha religião não aceita. Eu posso exigir, ali como paciente, eu posso exigir que não quero que seja feito esse tipo de tratamento em mim. Você pode. O item 8 do artigo 5º diz isso. Você está ali protegido justamente pela Constituição quanto a isso, é sua liberdade. No 9º item diz também, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.
Então a gente pode se expressar ali, a gente é livre. Isso aqui que é o que foca principalmente na questão da liberdade de expressão. Você é livre na sua atividade intelectual, artística, científica, ou seja, você pode se expressar quanto a isso, você tem esse direito. Item 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A gente vê que a Constituição, escrita ali em 1988, nem existia a internet como hoje. Não era difundido como hoje, não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Mas mesmo assim, no artigo 5º, no item 10, já falava algo sobre o direito sobre imagem, o direito da privacidade. Então, quando você tem ali fotos suas, textos seus que são expostos de alguma forma, que é o que gerou, a gente já viu em aulas anteriores, que é o que gerou justamente aquela lei, a lei da Carolina Dickmann, que teve suas imagens ali expostas ao público, sua intimidade foi violada desse modo. Então ela tem ali direito, sim, à indenização, dano material ou moral. E aí, desse daí, o dano material, você disser algo como a pessoa perdeu um carro, uma bicicleta, você pode precificar. Agora, quando se fala de dano moral, quanto está valendo ali? Quanto equivale ali eu falar uma injúria sobre você, sobre sua família, sobre alguém que você ama? Quanto equivale eu quebrar esse seu direito, eu falar isso? Quanto é que deveria ser cobrado por tal item, por tal coisa? Não é possível ali a gente precificar, porque isso depende muito de cada um de nós. Uma pessoa pode simplesmente relevar e perdoar, outras não. Então aí que está, justamente, a gente já tinha ali, no artigo 5º, no item 10, um ponto que trazia justamente algo que é dito lá na lei Carolina Dickmann. A gente vê que antes da internet, antes de ter essas novas tecnologias, já tínhamos um ponto dentro da Constituição para isso. Ali no 13º item, a gente tem, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, aqui diz que você tem o direito de trabalhar naquilo que você gosta. Eu quero ser um jornalista. Pois bem, você tem o direito de fazer isso. Vai procurar um modo de estudar, um modo de fazer isso. Eu quero ser um técnico em informática. Vocês estão fazendo justamente isso. Eu quero ser um mímico. Quer ser um mímico? Tá bom, tudo bem, é um direito seu. Está ali na Constituição. Você pode fazer isso. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, aí, nesse caso aí, para que vocês tenham justamente no item 13 aí, você possa exercer esse trabalho, então pode sim, você pode procurar tal informação, você pode ter o direito disso, de procurar tais itens. Obviamente, ter liberdade para mostrar, publicar ou difundir os pensamentos não significa que isso possa ser feito sem respeitar alguns limites. Aí que é o ponto que chegamos, aí que é o ponto interessante, porque até antes da internet, esses limites não eram ultrapassados? Eram ultrapassados sim. Só que hoje em dia é muito mais fácil. É muito mais fácil de você, cada um de vocês aí, tá com o celularzinho na mão aí, liga na internet, ligou, conectou, entra numa rede social e vê alguma coisa que você discorda e ir lá agredir aquela pessoa, você falar alguma coisa, falar alguma injúria. É muito fácil. Você, na sua salinha e vocês aí, paradinho, vocês conseguem fazer isso tranquilamente. Então se transformou em algo muito fácil e corriqueiro. Além de, ao fazer isso em uma rede social, ao falar uma mentira, ao criar uma mentira sobre alguém, sobre alguma coisa, sobre uma instituição, ao fazer isso, eu estou dando ali foco ao que eu estou falando por várias pessoas. Várias pessoas poderão estar ali, vários seguidores nessa minha fala poderão estar ali a escutar. Então, para viver bem em sociedade, é essencial estar atento às declarações que possam, por exemplo, ofender as preferências, origens e estilo de vida
de outros indivíduos. Então, cuidado, gente, cuidado que vocês viram ali, a gente viu item a item, dentro da Constituição, ali no artigo 5º, você tem realmente o direito de falar, sim, o que você pensa, você tem a liberdade de falar o que quer, mas o problema é quando isso agride alguém. Então, cuidado quando você falar isso, porque você tem o direito de falar, mas do outro lado a pessoa tem o direito de defender, e isso poderá gerar pena para você. Então, cuidado, você tem ali um comentário homofóbico, um comentário racista, algo desse tipo, a lei, o artigo está dizendo, eu tenho liberdade de expressão, é o que eu penso e eu posso falar. Sim, ao falar isso, você está utilizando a sua liberdade de expressão, mas a mesma Constituição que te dá o direito de fazer isso, de falar isso, é a mesma Constituição que está ali descrita as punições prováveis que você vai levar se você ir por esse rumo de ofensão, né, de você ofender as pessoas, de ofender um grupo, de ofender indivíduos. Então, cuidado com isso, gente. Pense bem antes de sair falando, principalmente nas redes. Só em 2020 foram registradas quase 1.700 declarações falsas envolvendo a pandemia da Covid-19. E aí é o que a gente fala, 1.700 declarações ali, registradas ali, confirmadas, com declarações falsas relacionadas à pandemia, gente. Só sobre esse assunto, só sobre a pandemia. É a tal fake news. Então tivemos diversas fake news durante, e ainda acontece ainda aparece ainda, principalmente nos grupos de WhatsApp, isso aparece muito as fake news. E é por esse motivo que se temos a liberdade de expressão, se temos toda essa conectividade do mundo, que a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente lê, com tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta. A gente tem que tomar muito cuidado, procurar fontes, não aceite só um caminho. As fake news têm contribuído para a queda do Brasil no ranking de liberdade de expressão, assim como ataques agressivos e que deslegitimaram o trabalho dos jornalistas e também comentários discriminatórios contra minorias. Nos últimos tempos, o pior ainda não foi só a criação dessas tais fake news. O pior não é só as fake news. O pior é, além das fake news, os comentários, ataques agressivos às pequenas comunidades, às ideologias de gênero, de raça, tudo isso nesses últimos tempos começou a ser muito agressivo. A gente vê toda semana algum fato relacionado justamente a isso, a discriminação. A gente vê isso que é muito comum. E aí, esses pontos, que nesses últimos tempos que começaram a acontecer isso, a gente viu que o Brasil acabou caindo nesse ranking da chamada liberdade de expressão. Existe um ranking, as Nações Unidas ela tem ali um ranking que mostra justamente os países que têm mais a questão sobre a liberdade de expressão. E a gente tem que entender que a liberdade de expressão, como já falado aqui, não é simplesmente você ter o direito de falar o que quiser, mas você ter o direito de falar o que quiser, mas com consciência. Você entender que ao falar algo, existem do outro lado pessoas que vão te escutar. E essas pessoas que irão te escutar, elas têm sentimentos. Elas têm a sua própria história. Então é respeitar esses sentimentos, é respeitar a história dessas pessoas, respeitar as ideias. Então quando você fala algo, você chega em um grupo e fala algo como o meu time fez isso tal, você tem que respeitar também as glórias do outro time, as glórias do seu adversário em campo. Você tem que ali respeitar, ele foi bom aquele dia ele jogou muito bem. É isso. Então, a liberdade de expressão, ter essa tal liberdade, esse ranking de liberdade de expressão, é justamente isso, que as pessoas possam dizer o que pensam, opinar, mas que isso aconteça com parcimônia, que aconteça com a tranquilidade. Voltando ali para a nossa Constituição, no artigo 220 diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição.
Então, não é para ter nenhuma restrição. Então, eu posso utilizar os vários meios. Isso aqui, a gente percebe que isso aqui já é uma atualização da Constituição, que veio justamente com os novos meios de comunicação. Então, nós temos o direito de utilizar os vários veículos de comunicação, dentro dos pequenos itens. Primeiro item, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado ao disposto quinto, os itens que a gente falou agora há pouco. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então, o artigo 220, ele foca principalmente na liberdade de expressão para os jornalistas, para a imprensa. Então, isso aqui é justamente dando a liberdade para que o jornalista ele possa falar sobre tal item, ele possa colocar ali a opinião, sua opinião de um grupo, sobre natureza política, ideológica e até mesmo artística. Então, sim, podemos ver programas de televisão, podemos ver até emissoras inteiras que a gente vê que é toda direcionada para um rumo político. Isso pode acontecer? Pode, porque está ali, está dentro da Constituição. Eu posso chegar na TV e falar algo voltado ali para a questão política, mostrando que eu tenho mais adequação para um lado político. Você pode fazer isso. Então é uma liberdade jornalística, uma liberdade que os meios de comunicações trazem. E essa liberdade vem justamente pela questão da cobertura sobre tal item. Então quer dizer que dentro do meio jornalístico, os grandes jornais, as grandes emissoras, elas podem sim cobrir a carreira política, eles podem estar ali, eles têm direito de estar dentro da casa do povo, que é justamente o Senado, Câmara de Deputados, tem que estar ali acompanhando isso e trazendo essas informações para nós. Tá? Mas sempre nós, pelo nosso lado, a gente tem que ter o nosso ponto crítico e ver que não importa o que aconteça, até mesmo uma aula como essa que eu estou mostrando aqui para vocês, estou praticamente lendo aqui itens da Constituição, mas existe um pouco sobre o rildo dela, dentro dela. Ou seja, o que é falado aqui tem um pouco de opinião do próprio professor. Então, por isso que vocês acabam tendo que sempre julgar, vocês buscam mais informações, mais fontes. E nessa charge aqui, por que vocês estão removendo as charges sob censura? Porque não existe censura. Você vê que como é que acontece aí esse paradoxo. A pessoa tem ali algumas charges sob censura, e aí ele está censurando as charges sob censura. Então, no momento que eu falar aqui, eu posso ter na TV um programa que a gente vê muito, esses programas policiais, que mostra aquilo, mostra como é que é a criminalidade. Eu posso ter esse tipo de programa. Não, esse programa me agride, eu não gosto disso aí. Isso aí faz mal para mim. Pois é um direito, quanto à emissora, ao jornalista, de mostrar isso. E você, por seu lado, tem seu direito de mudar de canal, não fazer parte daquela audiência, de desligar a TV, é um direito seu. Mas a gente tem que entender o seguinte, no momento que começamos a falar, ei, você não pode falar sobre isso. Ei, aquele cara ali, tô vendo que aquele jornalista ele está falando muito sobre o que está acontecendo dentro do Senado. Ele está tentando ali expor os nossos políticos, ele está indo para um rumo aí que não acha interessante. Vamos cancelar ele, vamos tirar ele. Não, a gente tem que aceitar. Então, quando a gente vê, até não estou defendendo emissora nenhuma, mas como a gente vê nos últimos tempos, nos últimos anos, emissoras como a Rede Globo sendo cancelada, porque ela está seguindo um rumo, ela está mostrando muito um lado político, ela está seguindo por um partidário, ela está sendo partidária. Ela está seguindo a questão da expressão dela, a liberdade de expressão, ela está demonstrando isso. Cabe a você perceber isso, e se você discordar, que você simplesmente desliga a TV. Se ninguém assistir aquele canal, se ninguém assistir aquela emissora, ela simplesmente deixa de existir. Então, se ela continua forte ainda existindo, é porque tem muitos que acompanham. Então, esse é o ponto. Tem que ter, sim, o falar. Tem que ter esses pontos até de fala para que haja discussão. Então, quando vamos voltar lá para a
a minha falácia do começo aqui. Quando eu chego para cada um de vocês em uma sala de aula e digo a seguinte frase: ei, as nuvens são algodões. As nuvens são feitas de algodões. Elas estão lá flutuando, são algodãozinhos flutuando. Por mais que vocês aí achem, não, peraí, é ridículo. Mas eu pergunto para vocês, por que é ridículo? Porque o outro professor falou para mim que era. Não, eu quero que você entenda por que, que ali não é possível que seja um algodão. Por que, que ali é um gás. Eu quero que você tenha essa experiência em si de conseguir realmente derrubar a minha falácia. Não, Hildo, aquilo dali é um gás que acontece de tal modo, uma evaporação, tal. Você consegue falar tudo passo a passo do porquê que aquelas nuvens existem, porquê que elas não são de algodões, porquê que é impossível que aquilo ali seja de algodão. E é isso, é justamente esse o ponto. Então quer dizer que porque a falácia do Hildo é totalmente ridícula, não está agredindo ninguém, mas ela é totalmente ridícula eu falar que ali são algodões. Ao falar isso, eu devo ser censurado? Não, ele está falando uma besteira tão grande que vamos censurar esse cara. Corta ele, retira ele aí da telinha agora. Você não pode fazer isso, porque é o direito de expressão do Hildo. Deixa ele falar. E aí chega o momento de vocês demonstrarem que aquilo ali foi tudo falso, pura falácia, aquilo dali não existe e você conseguir comprovar. E eu acho que o triunfo final dessa discussão seria justamente você chegar, mostrar por A mais B, item a item, que aquilo dali não é o que o Hildo está falando, e o próprio Hildo perceber, eita, eu estava errado mesmo, ó. Obrigado por ter retirado essas vendas dos meus olhos. Eu consegui realmente ver a verdade. Agora sim, eu vou sair falando de sala em sala, não mais que as nuvens são algodões, mas eu vou começar a falar que são gases. Olha aí. É desse jeito que a gente faz, é desse jeito que a gente consegue ganhar essa discussão. Então não adianta nada, não importa sobre o que, política, religião, o que for. Se você percebe que vai acontecer ali uma discussão, você por muitas vezes tem que se resguardar, sai, busca as fontes e espera o momento exato. Se você está preparado para aquele combate ali naquele momento, de demonstrar realmente que o seu ponto é o correto, faça. Mas tenha isso cheio de base, ou seja, cheio de fontes. Busque realmente tais fontes. Liberdade de imprensa. Uma das principais características de governos autoritários e ditatoriais é a manipulação dos meios de comunicação e imprensa. É comum que o Estado desautorize, ameace, persiga e até feche qualquer veículo de comunicação contrário às suas imposições, a fim de parecer sempre correto aos olhos da população. Gente, é só vocês olharem o seguinte. Por isso que eu estou falando que por mais que vocês olhem para uma emissora, uma estação de rádio e digam assim, não, eles estão falando, esse povo aí estão seguindo uma linha política totalmente errada, isso vai destruir o nosso Brasil, está totalmente errado. Tem que deixar eles falar, é liberdade de expressão. Porque no momento que você vai lá, começa a fazer justamente esse ponto, desautorizar, ou seja, não tem que fechar, eles não podem falar, eles têm que falar sim, faz parte da discussão, faz parte do meio político, é justamente isso. A política é isso. Então a gente necessita ter essas opiniões contrárias para que haja discussão. Imagine um mundo onde todo mundo só concordasse com você, seguisse somente a sua ideia, seu pensamento. Você não iria evoluir, porque você necessita disso. Se eu não chego para você e falo algo que é novo, algo que você discorde, você não vai procurar fontes, você não vai fazer uma pesquisa. Você simplesmente vai aceitar, eu estou certo, e continuar na sua vida. Ou seja, você não evolui. Quando alguém chega com uma ideia contrária e você busca um meio de demonstrar que aquela ideia, aquela ideologia daquela pessoa está errada, quando você procura fontes, procura informação, você evolui junto, você se reforça. Então esses grandes governos, essas ditaduras, chamadas ditaduras, é justamente esse ponto de desautorizar. E é por isso que nós vivemos em democracia, é por isso que sempre, por mais até que por algumas vezes eu discorde do que tal jornalista fala, que tal jornalista demonstra, mas é um direito dele, e isso é necessário acontecer. Eu acho, para mim,
Eu acho assim muito errado você tentar punir, cercear uma pessoa, calar essa pessoa. Tem que deixar ela falar. Tá falando besteira? Então, junte o coro para rir sobre ela, mas não calar, porque quando você cala, quando você faz isso, você está mostrando que ele está correto, porque você faz parte de um governo de ditadura. A gente vê as grandes ditaduras, como no caso aconteceu no Chile, aqui próximo, né, no Chile, a Venezuela. Venezuela também foi a mesma coisa. A primeira coisa que esses governantes fizeram quando tomaram o poder, esses governos ditatoriais tomaram o poder, foi justamente tomar a imprensa. Olha o caso da Coreia do Norte, que lá os canais que tem, os canais de TV, a própria internet é toda fechada. A população não tem direito a chegar à internet, porque é uma ditadura. Vê o caso da Rússia. Na Rússia lá tem os canais, todos os canais não são abertos como aqui. Até mesmo lojas que a gente vê que estão ali no mundo, também não pode entrar lá. Por quê? Porque o próprio governo diz que não aceitamos esse tipo de pensamento aqui. Ou seja, eles estão vivendo em um governo ditatorial, um governo autoritário. Então esse é um ponto. Para ser uma democracia, para continuar a democracia, todos têm que ter o direito de falar, de expressar sua opinião. Em uma democracia, a imprensa exerce a função de informar, conectar o público a orientações de especialistas, acompanhar tendências e trabalhar pela transparência das instituições, monitorando atividades dos servidores e entidades públicas. Sem essa liberdade, menos vozes são ouvidas e as ferramentas de cobrança quanto às ações do Estado ficam limitadas. A gente precisa da imprensa estar ali olhando, vinculando tais coisas, visualizando essas instituições, principalmente as entidades públicas, principalmente o serviço público. A gente necessita que a imprensa esteja ali. Eu pergunto para vocês, eu sei que muitos aí são jovens ainda, estão chegando ali até na maioridade, alguns já estão ali próximos, mas eu pergunto, quantas vezes na vida de vocês já chegaram a ir até a prefeitura de vocês, ir na Câmara dos Deputados, para ver uma sessão do que acontece lá, como é que é a votação de um projeto. Quantas vezes vocês fizeram isso? Eu acredito que a grande maioria de vocês vai responder até assim, nunca fiz, e se alguém responder que já foi uma vez. Quando algo como uma entidade pública, tá lá os nossos políticos a votarem, a passarem projetos que é para a nossa vida, que vão modificar a nossa vida, que acontecem toda semana, deveríamos estar acompanhando. A gente deveria estar de vez em quando, deixa eu dar uma passada ali, dar uma olhada no que esses meus empregados, porque eles são nossos empregados, o que eles estão fazendo. A gente não faz isso. Porque é chato, é difícil, eu estou ocupado. Então a melhor forma da gente ter esse conhecimento, a gente ter alguém vigilante e que tais informações cheguem até nós, é justamente a imprensa. É justamente os jornalistas estando em busca disso, eles buscando tais coisas. Mas eles só querem saber de buscar escândalo, buscar as coisas erradas. É porque é isso que traz o Ibope. Eles querem justamente o público visualizando ali. Percebam o seguinte, algo como, se vocês olharem, entre os diversos canais da TV, tem lá TV Assembleia, TV Senado. Quantas vezes vocês já pararam para ficar assistindo a TV Senado, gente? Tem muitos que nem sabem que ele está aí na TV aberta. Quantas vezes vocês já pararam para ver uma sessão ali dos deputados lá na TV Assembleia? Está na frente, está na TV, gente, está na sala de vocês. A gente não faz isso. A grande maioria nossa não faz. É muito raro. E às vezes quando você senta, caiu naquele canal ali, você fica uns 2 minutinhos ali. Não, já estou estressado com isso, pula isso. Então nós precisamos da imprensa para fazer isso. Precisamos que a imprensa seja essa voz, seja esse ser, seja essa pessoa que está ali a visualizar, trazer até nós essa tal transparência. E aí a imprensa, a gente sabe que ela tem esse papel não só de cobrir a questão política, a questão da interna dentro do nosso país, mas até as questões internacionais, como, por exemplo, uma guerra acontecendo em outro país. Como é que saberemos sobre tais informações? Como a gente sabe que está acontecendo lá, o que está acontecendo dentro da guerra, se está acontecendo
grandes injustiças. Como a gente vai saber disso se a gente não tiver esses jornalistas, a imprensa ali de forma corajosa no fronte de guerra? E é por esse motivo que, de vez em outra, a gente vê até o caso de jornalistas que acabam sendo mortos durante esses conflitos. As pessoas gostam do ideal de liberdade de expressão até o momento em que começam a ouvir aquilo que elas não gostariam que dissessem a respeito delas. Augusto Branco. Aí tá aí o rapaz falando: você é livre para se expressar, desde que eu concorde. Tá certo isso, gente? Não tá, gente. Ele tem a liberdade de falar. Você discorda quanto a isso? Aí você tem ali, você pode buscar justamente um modo de ir contra a ideologia dele, falar, quer dizer, usar o seu direito de expressão também, ou simplesmente virar e deixar ele falando sozinho. É algo seu, é algo seu. Você tem que pensar nisso, você tem que seguir, saber utilizar a sua liberdade de expressão. Turminha, chegou o momento da gente dar aquela nossa pausa dos 3 minutinhos e a gente já retorna.